Supermercado. Já é. Rodrigo, é pessoas do Valeu, Paulinho. comprar um negócio. Facinho de ficar preso dentro. E esses dias falou comigo que a Marcela estava Não, pegando. cair tá bom, ficar aí beleza. O ruim é para não virar, entendeu? Como é que você chama, né? Claudete. 11h30 nas ondas da 87.9 Estúdio FM, a frequência do sucesso. Estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, da Estúdio FM, o Luiz Cajazeiro. Bom dia, Luiz. Bom dia, Claudete, tudo bem? Tudo, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade, se sinta em casa, tá bom? Obrigado. Olha só, ele está trazendo uma mensagem maravilhosa pra gente. Com certeza você já ouviu ou ouviu falar dele, né? Porque já está aqui na cidade, passou pelas escolas. Conta pra gente, Luiz, qual é a sua visita, o que você trouxe pra gente aqui. Ele é formado em História, tem uma história maravilhosa para contar pra gente. Tem 2 documentos aqui, coisa assim raríssima, né? E ele tem em mãos e vai mostrar pra gente. Fala um pouco pra gente desse seu trabalho, qual é a mensagem que você traz? Então, Claudete, eu sou proprietário de uma exposição itinerante. É um museu itinerante da escravidão. É sediado em Belo Horizonte, mas é um projeto itinerante. A gente leva para cidades de toda a região sudeste esse trabalho. Eu estou aqui a convite da Prefeitura da cidade, Secretarias de Educação e Cultura, e eu levei lá no Centro Cultural para todos os alunos das escolas estaduais e municipais aqui da cidade. Passaram, não sei nem quantos, talvez mais de 1.000 alunos lá pelo Centro Cultural, onde eu palestrei para eles sobre essa importante história que é a escravidão, né? É uma história maravilhosa, né? Que é de respeito que a gente tem que levar para a nossa vida no dia a dia e apresentar para os nossos filhos, né? Nas escolas, que é de fundamental importância. Então, como é que é esse seu trabalho, como que começou esse trabalho seu, né? De onde veio essa ideia de ter esse museu? Como que é? Esse museu, vale frisar, que é o único projeto no país. Não existe projeto similar no Brasil inteiro. E é um projeto que surge em 2016. Antes disso, eu já sou colecionador de objetos. E eu tenho, por ser negro, eu tenho uma ligação mais íntima com a história da diáspora, desse sequestro que houve de pessoas africanas aqui para o Brasil. O Brasil foi, por mais de 300 anos, 388 anos, usou-se de mão de obra escravizada. Sim. E aí eu trabalho também com turismo. Eu sou guia de turismo também, levo crianças, estudantes para conhecer as cidades históricas de Minas, e eu fui adquirindo objetos onde eu vi a oportunidade de comprá-los em antiquários, em fazendas antigas. Eu sou um garimpeiro de objetos antigos, antiguidades em geral. Eu também amo. Ah, eu acho um barato, eu acho fantástico. O que você tem de objeto? Hoje em dia, o meu foco maior são objetos aí de século XVIII e século XIX, ferramentas de trabalho, objetos... Ferro. Sim, tem uma meia dúzia de ferro de lá. De brasa, né? Sim, sim. É muito bonito, tem também aqueles moinhos manuais, Aham, muito moer, bacana. De moer o café, né? Maravilhoso. São coisas que as crianças de hoje em dia às vezes nem sabem, né? Não conhece. Muitos veem, por exemplo, você falou aí do ferro à brasa. É comum a gente ver hoje em dia lá de vez em quando uma casa de alguém mais antigo lá, sim, segurando a porta como um peso de porta. Olha só, Luiz, eu tenho uma panelinha de ferro, ela é pequenininha, mais ou menos do tamanho dessa xícara aqui, ó. Ela foi da minha bisa. Eu creio que ela tem aproximadamente 164 anos, pelo que minha mãe fala. E ela fica na porta do quarto. Eu amo também essas coisas. E engraçado como é que os objetos antigos, eles são bem mais preservados, né? Eu tenho, por exemplo, lá um facão de finalzinho de século XVIII para de século XIX, anos 1700 para 1800.
ele tá gasto curvo, mas ele não tá quebrado. E a gente compra ferramentas, compra objetos de hoje que com poucos anos eles já perderam completamente o uso. Trinca, né? Trinca Exatamente. e perde o fio e o fio não pega mais. Tudo antigamente era feito com muito mais zelo, os objetos eram feitos de madeira de lei, de madeira maciça, ou feitos de ferro fundido. Eram feitos para durar. Para né, Luiz? durar, eram feitos para durar. Então você tem tudo isso aí no seu museu. Sim, são mais de 60 peças. Sobre a escravidão, é um dos maiores acervos do estado de Minas Gerais, que é um acervo com tantas cidades, que é um estado com tantas cidades históricas, né? A gente tem, em Ouro Preto, talvez não tenham tantos objetos sobre a escravidão quanto a gente tem, e leva isso para qualquer cidade que nos contratar para poder levar esse projeto. Para você estar expondo. Isso. Onde que fica o museu lá em BH? Quem queira, né, fazer uma excursão, viajar ou está passando lá por Belo Horizonte, pode estar visitando o seu museu. Onde é que fica? O projeto, ele não tem sede fixa. Não? Não tem. Onde Ele é? é apenas itinerante. Uhum. Por que que eu escolhi ser dessa forma? Inicialmente, a gente teve uma sede por um ano em Betim, só que esse projeto é mais que uma missão, é mais que o meu trabalho, é também uma missão. Na sede que a gente tinha em Betim, a gente atendia um número bom de pessoas. Agora pensa comigo, eu atendi todos os alunos aqui de Papagaios durante essa semana. Qual que seria o custo da gente colocar todos os alunos do primeiro ano fundamental até o terceiro do ensino médio em ônibus para poder levá-los ao museu? Uhum. Seria completamente impraticável. Exatamente. Então você facilita, facilito. né? Fazendo essas viagens, apresentando e trazendo esse trabalho e o conhecimento para as Exatamente. Então, isso é um facilitador. Eu já estive em cidades, em bairros, regiões de zona rural, que os meninos nunca tinham tido acesso ao museu. E possivelmente não teriam também, por causa da burocracia, do custo financeiro. A oportunidade de ir, né, Luiz? Ela pode até vir, mas as condições, às vezes, né? Para alguns é mais difícil, então você com essa facilidade traz até Sim. as pessoas. Facilitar, pode até acontecer de ir, só que não para todos os alunos. Entendi. Então, a gente visa poder realmente popularizar, democratizar o acesso a esse tipo de acervo. A história da escravidão é uma história que define a sociedade brasileira. Pensa que a gente tem quase 400 anos de trabalho escravo no nosso país e 137 anos apenas de liberdade. O Brasil, então, tem mais tempo de existência de trabalho escravo do que de trabalho livre. E a gente tem os resquícios disso hoje ainda na nossa sociedade. A gente tem aí uma sociedade desigual, preconceituosa, racista, e isso existe por algum motivo. Não é algo que surge como um estalo de dedos do nada. É algo que tem uma raiz. E essa raiz vem do trabalho escravo. Que dá uma impressão que vai se adubando isso, né? Com o passar do tempo, e a cada dia que passa, a gente está em pleno século XXI, é muito lamentável a gente ver esse tipo de situação, de preconceito, de falta de respeito, né? Sim, falta com de certeza. empatia. E isso tudo a gente precisa ter conhecimento. A gente só combate as coisas quando você tem conhecimento. Eu tô doente. Primeiro eu preciso diagnosticar qual que é a doença para depois eu fazer o tratamento. Eu não vou tomar um remédio para dor de cabeça se eu tiver com unha encravada, porque um tratamento é diferente do outro. E a nossa sociedade, ela é uma sociedade que ainda precisa diagnosticar as doenças que tem. Exatamente, né? Essa doença que é o preconceito, que mais uma vez, né, reafirmando aqui, é lamentável, e que a gente precisa, através do conhecimento, assim como você faz esse trabalho maravilhoso, parabéns, né? Isso é uma oportunidade para que os nossos filhos
venham conhecer essa história e respeitá-la da maneira que ela deve ser respeitada, com Uhum. dignidade, até porque veio todo aí um trabalho, né? E que aos poucos ele precisa ser respeitado, ter uma qualificação melhor e a oportunidade para essas pessoas, né, Luiz? Sim, eu quero até mostrar para você, eu acho que tem algumas coisas que são pertinentes. Um dos objetos que eu trouxe aqui para vocês é uma carta de alforria do século XIX e uma certidão de nascimento também. Gente, olha que lindo. Todos os documentos, eles são originais. E aí, me responde aí, Claudete, o que normalmente consta em uma certidão de nascimento? Quais são as informações que tem lá? Ué, tem o nome dos pais. Nome dos pais, dos dos avós, avós, maternos, sim. data de nascimento. Aham. Ali se cria um registro, né? Um número de registro, Número de que registro. é o fundamental. Isso qualquer certidão de nascimento possui. Sim. Isso é algo que está na Constituição, né? Todo mundo tem um direito. Agora eu quero ler para você aqui como é que era uma certidão de nascimento de um filho de uma filha de uma mulher escravizada. Olha só como é que era diferente. Presta bem atenção. Você que nos ouve aí, olha só como que era. Joaquim Ribeiro de Avelar, morador na freguesia de Pati do Alferes, município de Vassouras, é uma cidade lá do Rio de Janeiro. Participa que no dia 18 de janeiro de 1884, nasceu de sua escrava Francisca, matriculada sob o número 10.025 da matrícula geral, a ingênua de nome Sofia, preta, Pati do Alferes, 12 de abril de 1887, e abaixo as assinaturas. Olha só. Aí eu te pergunto, cadê o nome do pai? Exatamente. O único nome completo que tem nesse documento é o nome do escravocrata, daquela pessoa que escravizou. É um nome que nem deveria estar num documento. Não se tem o nome completo da Francisca, que é a mãe, só fala Francisca. Não se tem o nome completo da menina, a Sofia, só fala então que ela se chama Sofia. Não tem menção alguma, não tem um sobrenome, não tem menção alguma sobre o pai. Ela foi registrada em Vassouras, mas não fala se ela nasceu mesmo em Vassouras. Aí vale a reflexão. Essa certidão aqui é de 1887, um pouquinho menos de 140 anos atrás. Um dia, essa Sofia, que é essa bebê, a Sofia cresceu. E a Sofia foi mãe de alguém. E ela foi avó de alguém. E qual foi o sobrenome que a Sofia pôde dar para o filho dela, para o neto dela? E aí, se a gente colocar um parâmetro, chegamos já nos dias de hoje. A minha avó faleceu ano passado, ela nasceu em 1927. Ou seja, a Sofia aqui, ela teria idade para ser a minha bisavó. Uhum. E aí, alguém não tem, e esse alguém a gente estende para milhões de brasileiros que são descendentes de homens e mulheres escravizados. Essas pessoas cresceram sem um sobrenome. Olha o quanto que é grave isso. Muito E é real. Eu já ouvi muitas coisas relacionadas à história. E coisas como, por exemplo, Luiz, a história da escravidão acabou há muito tempo, então tem que virar a página e tudo mais. Ok, só que os resquícios disso são muito palpáveis, são muito presentes. Exatamente, E aí a gente presentes. tem aqui um documento. E é um documento que mostra o quanto que uma parcela da população ela foi explorada e uma outra parcela da população ela explorou. Então a gente teve uma quantidade de gente muito Sugou grande. de alguém para que alguém fosse beneficiado. Exatamente. Né, E não foi uma história que foi apagada quando se dá a abolição da escravidão.
É muito interessante, essa semana é uma semana muito pertinente para eu poder estar aqui, porque dia 13 de maio é o dia da abolição da escravidão. Uhum. E eu costumo dizer o seguinte, que a princesa Isabel foi lá e assinou a Lei Áurea, e top. Só que ela não assinou a carteira de trabalho de ninguém. E aí ficou alguma coisa meio cambota, meio faltando aí. Parece que, tipo assim, quis dar uma passada de pano, né? Pode-se Entre dizer aspas, que sim. mais ou menos assim, porque ficou incompleto. Ficou incompleto. Por exemplo, você, vamos supor, que é funcionária aqui do estúdio da SPM. Sim, Às vezes é até a dona, não sei. Não sou funcionária. Funcionária. Então, Claudete, se você sai daqui da rádio, amanhã você vai ter vários direitos trabalhistas, certo? Sim. Primeira coisa, você recebe um salário para estar aqui. Então, você tem o seu salário. Você, então, não tem um dinheirinho, imagina, um dinheirinho lá no banco, conseguiu comprar seus bens, tá lá a sua casa, tudo montadinho. Então, você tem um suporte. E aí, o que nós brasileiros todos possuímos? Eu, funcionário do museu, vamos dizer, se o museu me manda embora, amanhã eu vou dar entrada no meu seguro-desemprego. Eu não estou desamparado. E eu vou receber também o meu FGTS, a minha aposentadoria, eu vou ter o meu acerto, nós temos direitos trabalhistas. São as garantias até você entrar novamente no Exatamente. mercado de trabalho. O Brasil ele foi construído durante quase 400 anos por pessoas escravizadas. Quem construía as casas? Pedreiros escravizados. Quem plantava comida e quem cozinhava comida? Homens e mulheres negros. Quem produzia a riqueza, quem costurava a roupa? O Brasil funcionou por causa dessas pessoas. Eram então extremamente trabalhadores. Eram pessoas que trabalhavam muito. Quando se dá a abolição da escravidão, são todos simplesmente falar, agora vocês estão livres, dá seus pulos aí e se vira. Não tem como se virar, porque o que eu preciso de imediato quando eu acordo de manhã? Eu preciso me alimentar, vou tomar meu café da manhã. Essas pessoas simplesmente acordaram, não tinha nem a moeda para poder comer. Não receberam nenhum tipo de indenização, compensação. Onde que iriam morar então? Saem das senzalas, vão morar onde? Onde que essas pessoas iam morar se não tinha condições de comprar? Hoje, trabalhando já é difícil comprar uma casinha. Exatamente. Imagina para quem já estava velho, corpo dilacerado por tantos castigos, e aí começar do zero com uma sociedade preconceituosa como era. Muitos, então, buscam suas formas. Muitos viram moradores de rua, mendigos mesmo, por não ter para onde ir, oportunidade. Outros, então, têm que invadir alguns terrenos. Se eu não tenho como comprar, vou ter que invadir um lote de terra, não tenho dinheiro. E ainda correr o risco de perder a vida, perder a família, né? Sim. Que terrenos nas grandes cidades que eles invadiam? Pensa comigo aqui nessa equação. Invadiam terrenos na periferia da cidade, lá longe, porque o terreno do centro ninguém ia deixar. Normalmente era no alto do morro, porque lá no alto do morro é um terreno desvalorizado, que ninguém quer. Se eu não tenho dinheiro para comprar tijolo, cimento, material de construção, eu vou construir um barracãozinho de madeira. É onde se vê a oportunidade quando não teve uma oportunidade. Sim. Barracãozinho de madeira lá no alto do morro, na periferia, hoje a gente chama de quê? De favela, comunidade. Por que a maior parte das pessoas que moram em comunidades até hoje, a maior parte, é claro que hoje a nossa sociedade ela é desigual por completo, mas a maior parte das pessoas que estão na base da pirâmide social são pessoas como eu, são pessoas de pele negra. Por quê? Porque são pessoas que não tiveram como ter outra oportunidade quando a abolição da escravidão veio. Você sabia que a cultura brasileira já foi criminalizada? O ritmo de música mais conhecido do Brasil, popularmente e historicamente, é o samba. Já houve no Brasil, isso eu estou falando de 1900 e pouquinho, uma lei que proibia as pessoas de tocarem samba.
Não é algo muito distante. Não, eu tô falando do século que nós nascemos. Estamos vivendo. Eu tô falando de 1900 e pouquinho. Uma pessoa podia ser presa se tivesse jogando a capoeira, tocando um samba, cultuando outros deuses que não o Deus cristão. Casas de festas separadas, né, Luiz? Sim, a segregação enorme. Sim, classe A e classe B, cada um, né, tinha que estar ali no seu espaço, né, diferenciado, separado, né? Muito lamentável. Mas eu não gostaria de conduzir também só por esse lado. Claro. Porque senão fica aquela coisa que você está ali, como eu disse antes, né? Você está ali cultivando isso. Precisamos mudar a mentalidade. Com certeza. A nossa visão, para que a gente consiga levar para os nossos filhos uma visão diferente disso, do respeito, que todos nós somos iguais. Sim, claro. Né? Para que isso possa vir a mudar, talvez não na nossa geração, mas na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, e a esperança e a certeza que a gente tem de estar buscando. É claro, Luiz, que não são todas as pessoas que pensam, né, no respeito, né? O racismo, ele é muito presente. A gente vê hoje em dia em estádios de futebol, na rua, na escola. Então, onde que se pode trabalhar tudo isso? O conhecimento, né? Você começou por um lado assim perfeito, as escolas, né? Essa geração que é o futuro do nosso país, do nosso planeta. E a gente precisa entender também o quanto a escravidão em si, ela não tem como ter trazido nada de positivo. Mas as pessoas que foram escravizadas, elas deixam um legado importantíssimo. O Brasil, ele não seria o mesmo se não tivesse essa miscigenação toda entre indígenas, negros, africanos e europeus. Por exemplo, alguns dos alimentos que são tão populares no nosso país, eles vêm do continente africano. A água é a bebida mais consumida do mundo, isso é óbvio. Depois da água é o café. E o Brasil é o maior produtor de café. E foi nos navios negreiros do continente africano que as primeiras mudas de café vieram aqui para o Brasil. Então, se bebemos café, é graças ao continente africano. O coco, que serve para tanta coisa, a água de coco a gente bebe, a polpa a gente come pura, come sorvete, faz doce, e produz cosmético também de coco e tudo mais. Também veio do continente africano. A melancia, o dendê, que é aquela palmeira que traz um azeite tão bom, o sugo que faz ração animal, tudo isso veio do continente africano. Expressões e palavras que a gente ouve agora, quais todo são as dia. Expressões de antes e que elas prevalecem? Sim. Algumas palavras, por exemplo, farofa, fubá, moleque, são todas palavras de origem africana. A gente tem aqui, a gente acha que a gente fala português e ponto, mas a gente fala um português diferente do que se fala lá em Portugal. Quando os navios negreiros chegavam aqui, não tinha uma professora de português ensinando a falar português. Chegavam falando suas línguas iniciais, língua iorubá e banto principalmente. Essas palavras que eu comentei aqui agora são palavras de origem africana, que aos poucos foram sendo introduzidas aqui na nossa fala cotidiana. No Brasil. Então, são expressões que a gente usa, a gente é muito iorubá, a gente é muito banto. Temos um pouco de tudo, sem ao menos se dar conta disso. Tem expressões também que a gente fala que vieram do período da escravidão. São expressões que, por exemplo, nas minas de ouro, deixa eu molhar a palavra aqui. Porque tem que tomar uma aguinha mesmo, porque a gente fala muito, né, Luiz? Eu, como professor e palestrante, imagina o quanto que fala. Por exemplo, lá nas minas de ouro, existiam contextos muito específicos para poder procurar o ouro. E agora, quase na hora do almoço, vamos entender. Lá dentro das minas, existia primeiro um túnel gigantesco
E aí, quando se encontrava o ouro lá dentro, não se retirava esse ouro de lá. O ouro dentro das minas normalmente é o ouro em pó. E aí encontrou o ouro, eles não levavam lá para fora para poder entrar de novo. Eram túneis muito difíceis de serem percorridos. Era muito comum, então, abrir buracos lá nas paredes e aí depositava para poder sair lá fora depois só no final do dia. Esses buracos em idioma de origem africana se diz bucho. Então abriam buchos na parede para poder depositar. E existiam cotas para poder se cumprir então. Você ia lá então, abriu o bucho, depositei o ouro. E aí o feitor, que era aquela pessoa como se fosse o gerente da mina, de repente falava, ó, só vai poder sair para poder comer, para poder almoçar ou jantar aquela pessoa que tiver preenchido o bucho com ouro. Tinha que estar completo. Completo. E aí, a pessoa que conseguia preencher o bucho, ela normalmente ficava feliz, falava, agora até que enfim eu tô de bucho cheio. E o bucho cheio dava a chance para a pessoa ir poder se alimentar. Agora, daqui a pouquinho, eu vou comer lá. Então, eu vou ficar de bucho cheio. É uma expressão que a gente usa hoje para falar que está satisfeito. A pessoa, ela tinha cotas para cumprir. O que era alimentação naquela época? Podia ser um feijão bem ralinho, com alguns miúdos lá, daí vem a feijoada, podia ser um fubá e tudo mais. E você receberia uma mão cheia de comida ali naquela tigelinha. E aí a pessoa escravizada que sempre cumpria as metas recebia uma mão cheia, era chamado então de escravo de mão cheia. Aquele que trabalhava bem, que cumpria sempre o ordenado. E se você não conseguisse aquela quantidade de ouro suficiente, ao invés da tigela cheia de comida, você era punido também na alimentação, recebendo só metade da porção. Era chamado então de escravo de meia tigela. Aquela pessoa que só recebia a metade. Então essas expressões elas foram adaptadas, porque hoje em dia, em algumas áreas profissionais, fulano é meia colher. Sim. Mas não, a gente só usou para outra coisa. Sim. O escravo de meia tigela era aquele escravo, entre aspas, ruim de serviço. Ruim de serviço. E é o seu. Sim. Lá em BH é muito comum falar, não, eu chamei um pintor para pintar aqui, deixou o chão todo sujo. É um pintor de meia tigela. E se a pessoa, complementando aqui, se a pessoa não encontrasse nenhum grama de ouro, ouro não é fácil de encontrar, como é que ela era chamada? Ela era chamada de desgramada. Desgramada porque não tem nenhum grama de ouro. O prefixo des dá o sinal de negação, eu vou me despir. Vou tirar a minha... Então, olha só o tanto de coisa que a gente fala hoje em dia, que tem a ver, pra gente poder fechar. Que é a história É a mesmo. nossa história, é a nossa história. Falei com vocês que eles comiam ali um angu bem ralinho, né? Quem fazia a comida também eram mulheres negras escravizadas. Se era trabalho, era para pessoas negras. E aí é lógico que elas se compadeciam. Eu tô ali falando com meus amigos, eu vou fazer a comida dos meus amigos, dos meus irmãos que estão ali. Eu vou fazer uma comida ruim para eles ou vou fazer uma comida boa? Vou fazer uma comida boa. Só que eu não posso fazer. Então, o que essas mulheres faziam? Ao invés de fazer aquele angu ali bem ralinho, pegavam um pedaço de torresmo, pegavam pedaços de carne seca e jogavam lá no fundo e misturavam. Para quando fosse servir ali a porção, vir com um pouco mais de proteína, vir com uma comidinha de substância. Eram pessoas que trabalhavam muito no pesado, não podia se alimentar mal. E daí que vem também, né, Luiz? A feijoada, aquele feijão que a gente faz, né, que a gente coloca bastante torresmo, coloca linguiça, óbvio. Mas olha só, escuta só, essa que é interessante. Aí o que acontecia? Quando ia servir o alimento, e aí o dono da fazenda olhava, poxa, mas tinha mais carne aqui na mesa. Ô, feitor, faz o seguinte, eu acho que essas mulheres aqui estão escondendo alguma coisa lá naquela panela. Vai lá e confere para ver se não tem caroço nesse angu.
O caroço eram os pedaços de carne. E aí hoje, se eu falo que tem caroço nesse angu, estou querendo dizer que tem alguma coisa escondida, tem alguma coisa que não está clara ali, que eu não concordo. Então, e eu poderia ficar aqui mais meia hora falando. Linda, né, Luiz? Apesar do sofrimento, Sim, mas, né, mas a gente veio vê. o amor através do trabalho delas, né? Com certeza. Elas compadecidas com aquele trabalho pesado e sabendo que receberiam metade da comida, teria que cumprir a sua tarefa. Então elas davam a gente sempre dá, né, um jeitinho, né? A gente sempre dá um jeitinho. De colocar. Então, exatamente. assim, mesmo diante desse sofrimento, ainda era uma história de amor, né? Porque elas estavam trabalhando e se doando para eles, né? Colocando assim elas mesmas em risco para estar ajudando alguém que elas estavam vendo que aquele trabalho era muito pesado, né? Era algo que era muito corriqueiro. Tem fatos de que mulheres graves, mulheres amamentando, perdão, depois de dar à luz, elas, sem malícia nenhuma, elas deixavam que, depois de amamentar, obviamente, seu filho, elas permitiam que homens, elas se amamentassem delas para poder ter um pouco mais de proteína, de alimentação ali. E eu falo isso não era algo malicioso, era porque um se compadecia da dor do outro, complementar. E aí a gente vê o tamanho da miséria que cada uma dessas pessoas eles estavam sujeitos. Porém, eram pessoas que eram extremamente guerreiros, eram extremamente lutadores. Eu costumo dizer que até a punição, e a gente vai se lembrar sempre, para quem não teve acesso lá aos objetos e tal, mas já deve ter visto algum filme, uma novela de época que via toda a tortura que essas pessoas eram submetidas. E aí, até na punição, a gente enxerga o tamanho da resistência dessas pessoas, porque não se davam por vencido na maioria das vezes. Lutavam pela liberdade, custe o que custar. Os quilombos, que são comunidades que existem até hoje, outra palavra de origem africana, a palavra quilombo significa povoado ou arraial. Então eram locais onde eles iam se refugiar para poder viver minimamente ali. E aí muitos, eu já ouvi questionamentos mil, e muitos questionam, não, por que eles não se juntavam para poder tomar o poder e tal, já que era uma população muito maior. E aí por que não acontecia isso? Pelo contrário, muitas vezes acontecia. E os quilombos são uma das provas disso. Quando pessoas em comum conseguiam fugir juntas e aí ali se refugiavam e aí viviam uma vida minimamente parecida com a que tinham lá no continente africano, ou então aqui mesmo. Muitos desses escravizados eram brasileiros, nascidos aqui já no continente, nascidos aqui já no nosso país, e aí ainda assim sendo escravizados. E aí por que muitas vezes isso não era um movimento maior? A gente tem que entender a anacronia, não colocar um termo atual. Hoje é muito fácil da gente poder se organizar como povo, pela rede social, por telefones, enfim. Antigamente nem essa noção de país existia. Uma pessoa aqui de Minas Gerais, ela não sabia absolutamente nada do que acontecia em São Paulo ou no próprio sul de Minas aqui. E não precisava andar muito, né? Sim, e outra coisa, a gente tem que entender o continente africano como continente, conjunto de países. Eles tinham idiomas completamente diferentes, costumes diferentes, jeitos diferentes, culturas diferentes. Então, até a estratégia, quando chegava aqui no Brasil, dos navios, era separar as tribos ao máximo possível. Então, na mesma senzala, teriam pessoas nascidas em Angola, na Nigéria, na Guiné e no Congo, por exemplo. São 4 países. Se eu falo com você, eu vou fazer um mochilão lá pela Europa, eu vou visitar a França, a Dinamarca, a Inglaterra e a Alemanha.
Você concorda comigo que são 4 países diferentes, que tem 4 idiomas diferentes, que tem climas diferentes, que tem sociedades distintas, culturas diferentes. Então, se eu chegar para um português falando inglês, ele não vai me entender. Se eu chegar para um angolano falando o idioma da Guiné-Bissau, ele também não vai compreender o outro. Hoje, 2024, a África possui mais de 2.000 idiomas, entre idiomas modernos, inglês, francês e tal, e idiomas mais antigos, os tribais que a gente chama. Então, nessa daí a gente vê a diversidade. E aí o Brasil, ele foi ocupado por mais de 5 milhões de pessoas escravizadas, de uma diversidade incrível. Maravilhoso, né? Nosso tempo está estourado. Deixa pra gente o seu contato, né? A nossa rádio tem um alcance muito longo, graças a Deus, através dos aplicativos também, das nossas redes sociais. Alguém que queira contratá-lo, né, da região, para que você possa estar visitando. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Fiquei encantada, tá maravilhoso. Se tiver oportunidade ainda, pode voltar com um tempo maior para a gente, né? Acaba que você tem um espaço, mas ele se torna pequeno diante do tamanho que é a história, né, Luiz? Sim, então, deixe o seu contato para que as pessoas possam contatá-lo para você estar visitando outras cidades. Sim, prefeituras aqui da região, hoje aqui em Papagaios, prefeituras da região, só entrar em contato conosco. Vou passar primeiro o telefone, que é 31 DDD de BH, 986 59 02 48, é o WhatsApp. E o principal, as redes sociais. Tem o Instagram e tem o TikTok também, que é uma rede social aí que a gente faz uns vídeos elucidando dúvidas e tal. Os dois é Museu da Escravidão. O Instagram é Museu da Escravidão, o da tem 2 letras A, Museu da Escravidão. E o TikTok, Museu da Escravidão. Então vamos segui-lo, né? Vamos perseguir e seguir o Luiz lá nas redes sociais, né, Luiz? Vai ser um prazer, boa, né? Com certeza. Para vocês, para a gente se informar, também irei segui-lo. Que bom, e a gente vai tirando dúvida. Quando você voltar novamente, seja quando for, as portas estão abertas. Foi um prazer recebê-lo aqui. Vou vir aqui comprar a ardósia para minha casa. Tem a água da cidade. A água que é você tomar, levíssima. Essa que a gente está tomando aqui, né? A água da cidade e essa comida maravilhosa, Papagaios. Eu sou de Maravilhas, venho todos os dias, amo trabalhar aqui. Aqui a gente é muito bem recepcionada e parabéns para você pelo seu trabalho. Me sentindo um pouquinho já da cidade, seja sempre bem-vindo e volte sempre, tá, Luiz? Perfeito, agradeço aí você, Paulinho, aqui da Estúdio FM. Adriano, seu Adolfo, os proprietários. Isso, agradeço a eles também pelo convite. A Prefeitura da cidade pelo convite também para estar aqui. Agradeço. A Mislaine, né? Isso, agradeço ela imensamente. A Mislaine, que é a secretária de Cultura, que viabilizou toda a minha vinda, deu suporte, esteve lá o tempo todo. Agradeço a vocês todos. E vai ser um prazer retornar aqui em breve. Será um prazer recebê-lo novamente. Boa tarde para você e até a próxima. Até a próxima. Olha só, nossa programação fica por aqui. Pastor Jário já está chegando. Desculpa, Pastor Jário, mas a conversa estava muito boa. Ainda ficou faltando muita coisa. Teremos oportunidade muito em breve. Saúde, paz e prosperidade para todos. Um espetacular final de semana. Segunda-feira a gente tem um encontro marcado de 8 às 12 horas com Bom Dia Cidade, comigo, Claudete Santos. Até lá. Nossa, que legal, amei, viu? Mas fala igual o papagaio. Eu quero que você volte, tá? Se você tiver oportunidade. Vai ser um prazer. Vou deixar a rede social aqui, eu vou te seguir lá. Segue lá. Vou mandar um oi pra você. Tem uns conteúdos lá que são interessantes. Que bom. Prazer, tudo de bom também, que papo gostoso. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, né? Valeu. Muito